No início do século XIX, uma empresa automobilística começou sua trajetória com modéstia, mas logo se tornaria um símbolo de prestígio e luxo. A Mercedes-Benz, avaliada em impressionantes 80 bilhões de dólares, é reconhecida como uma das mais antigas e renomadas do mundo. No entanto, em meio à atual fama e aos altos preços dos desejados carros, é fácil esquecer suas humildes origens. Tudo teve início com um engenheiro pobre, cuja busca pela construção da primeira carruagem sem cavalos foi marcada por inúmeras dúvidas e fracassos. Enfrentando desafios aparentemente intransponíveis, ele preservou e desafiou as expectativas, provando a todos que estavam enganados. Assim, sua pequena aventura se transformou em uma das maiores empresas de produção de automóveis do final do século XIX. Contudo, a história inspiradora de sucesso tomou um rumo inesperadamente sombrio. A empresa, que se tornou um símbolo de excelência, acabou envolvida em controvérsias ao lucrar com o fornecimento de veículos militares para os nazistas, explorando o trabalho forçado de indivíduos indefesos. É nesse ponto que adentramos a uma jornada repleta de questionamentos e reflexões. Ao longo desta narrativa, desvendaremos a incrível trajetória da Mercedes-Benz e conheceremos o homem responsável por dar vida aos automóveis, o visionário Carl Benz. Exploraremos os altos e baixos de uma empresa que transcendeu as barreiras do tempo e deixou um legado impactante no mundo dos automóveis. Nascido em novembro de 1844, na cidade de Mühlberg, na Alemanha, Carl Benz veio ao mundo em uma família de classe baixa. Seu pai, um motorista de locomotivas, mal conseguia sustentar a família, levando-os a enfrentar constantes dificuldades financeiras. Aos 2 anos de idade, Carl perdeu seu pai, deixando ele e sua mãe em terríveis apuros econômicos. Sua infância não foi fácil, vivendo na pobreza e indo para a cama com o estômago vazio. No entanto, sua mãe fez tudo o que podia para garantir que ele recebesse uma boa educação. E graças a ela, Carl pôde frequentar a escola. Desde cedo, Carl mostrou habilidades promissoras, especialmente em química e mecânica. Aos 15 anos, decidiu seguir os passos de seu pai e ingressou na Universidade de Karlsruhe para estudar engenharia mecânica. Foi lá que ele conheceu o professor Ferdinand Rettenberger, uma figura que desempenharia um papel significativo em sua vida. Rettenberger foi responsável por transformar a engenharia mecânica de uma profissão artesanal em uma ciência técnica na Alemanha. Ele acreditava firmemente que as máquinas a vapor, amplamente utilizadas em ferrovias e barcos na época, estavam se tornando obsoletas. Sob a orientação do professor Rettenberger, o interesse de Benz por carruagens sem cavalos começou a se desenvolver. Ele começou a mexer com sua bicicleta, experimentando maneiras de criar um veículo motorizado. Enquanto muitos engenheiros e inventores já haviam tentado criar o primeiro automóvel, as primeiras invenções ainda não eram práticas. A maioria delas era baseada em motores a vapor. Carl, no entanto, percebeu a necessidade de um conceito totalmente novo. Apesar de algumas pessoas rirem de sua visão, Carl Benz acreditava que só precisava de mais tempo para provar suas ideias. Após sua graduação em Karlsruhe, aos 19 anos, passou os 7 anos seguintes trabalhando em várias engenharias e construções. Embora tenha enfrentado dificuldades para se adaptar a essas ocupações, ele utilizou todo o conhecimento adquirido para iniciar seu próprio empreendimento em 1871, aos 27 anos. Carl formou uma parceria com um mecânico chamado August Ritter e juntos abriram uma fundição de ferro e uma oficina mecânica em Mannheim. Ao mesmo tempo, Benz continuou a trabalhar em seu projeto paralelo, buscando desenvolver um carro motorizado. Ter um parceiro de negócios parecia essencial, mas infelizmente, Carl descobriu que seu parceiro não era confiável. Depois que suas ferramentas foram apreendidas pelas autoridades locais, a empresa enfrentou dificuldades em seu primeiro ano. No entanto, nesse período, Carl conheceu Bertha Hinger, uma mulher de família rica.
Berta, que mais tarde se tornaria sua esposa, não suportava ver o esforço de seu noivo sendo desperdiçado. Deixar sua empresa foi um golpe duro para Carl, mas a decepção o tornou ainda mais determinado a ter sucesso. Sua paixão de longa data por bicicletas o levou a conhecer Max Rose e Frederick William, dois homens que possuíam uma oficina de bicicletas em Mannheim. Juntos, fundaram a Benz C e concentraram-se na fabricação de máquinas industriais e motores a gás estacionários. Ao contrário de sua empreitada anterior, esta começou bem e tornou-se bastante rentável em um curto período de tempo. Com uma renda constante e uma equipe de 25 pessoas, Carl finalmente concentrou seus esforços na construção de seu sonho de vida, um automóvel. Em vez de simplesmente adicionar um motor a uma carruagem existente, Carl construiu a carruagem em torno do motor. Utilizando tecnologia semelhante à das bicicletas, ele construiu o que muitos consideram o primeiro verdadeiro automóvel. Em 1885, Carl recebeu a patente do Motorwagen, um veículo de 2 lugares que possuía 3 rodas de arame, formando um triciclo, e era movido por um motor a gasolina de 4 tempos, de 1 cilindro. Esse motor produzia cerca de 2/3 de um cavalo de potência e podia atingir a velocidade de cerca de 7 milhas por hora. Benz sabia que isso era revolucionário e, depois de testar e aprimorar seu veículo, apresentou seu maravilhoso carro ao público no verão de 1886. No entanto, ele recebeu críticas mistas dos críticos. Enquanto alguns admiravam sua criação, a maioria das pessoas era cética em relação à máquina e muitos não queriam vê-lo dirigindo nas principais ruas, temendo que o veículo pudesse explodir. Alguns até acreditavam que Benz era o diabo, dirigindo uma carruagem infernal. Os parceiros de negócios de Carl também não estavam satisfeitos com isso, nem com sua obsessão pelo automóvel, que o mantinha afastado de seu trabalho. Eles não conseguiam enxergar como sua invenção poderia ser útil. Questionavam por que alguém compraria uma máquina dessas, argumentando que não era mais rápida que um cavalo, podia quebrar facilmente e poderia ficar sem combustível. No entanto, Carl Benz estava convencido de que sua carruagem sem cavalos era o futuro e começou a fabricar carros para venda em 1888, tornando-se a primeira pessoa no mundo a fazê-lo. Sua maior apoiadora era sua esposa, que costumava ficar ao lado dele na oficina, oferecendo-lhe novas sugestões. Mesmo depois de adicionar melhorias, as pessoas ainda não conseguiam enxergar a visão de Carl. As poucas pessoas que compraram os carros só podiam usá-lo para percorrer curtas distâncias e, mesmo assim, precisavam ter um mecânico sempre presente. Além disso, o fato de serem muito caros tornava-os acessíveis apenas para os ricos e a elite. Em uma manhã de verão em 1888, Berta Benz levantou-se muito cedo, enquanto Carl ainda estava na cama, e decidiu embarcar em uma das viagens mais importantes da história do automóvel. Ela saltou no carro de seu marido e levou consigo seus 2 filhos, partindo em direção a Pforzheim para visitar sua mãe, que estava a 66 milhas de distância de Moen. Berta não informou seu marido nem a polícia sobre seus planos, provavelmente porque sabia que não a deixariam partir sem um carro ou carruagem motorizada. Embora nunca tivesse tentado uma viagem tão longa antes, ela estava determinada a provar a importância da invenção de Benz. No entanto, a jornada não foi fácil para Berta. Ela enfrentou muitos problemas ao longo do caminho, como estradas empoeiradas e pedregosas, projetadas para cavalos. Precisou parar em uma farmácia para conseguir mais gasolina e até mesmo realizar alguns reparos mecânicos. A viagem de 66 milhas que levou Berta e seus 2 filhos durou mais de 12 horas, mas eventualmente chegaram a Pforzheim em segurança. Mais do que qualquer outra coisa, a viagem alcançou o objetivo que Berta se propôs: fazer as pessoas perceberem que o automóvel era a próxima grande invenção. O Motorwagen de Benz tornou-se o assunto da cidade e recebeu grande publicidade para os negócios de Carl. Logo, a Benz C começou a expandir rapidamente e, em 1890,
tornou-se o segundo maior fabricante de motores na Alemanha. Embora a empresa não estivesse vendendo muitos carros na época, mas sim seus motores estacionários a gasolina, a adição de 2 novos sócios de negócios, Friedrich von Fischer e Julius Arms, ajudou a transformar a situação. Enquanto eles cuidavam do lado dos negócios e marketing, Benz pôde se concentrar mais em seus objetivos de engenharia e patentear várias inovações automotivas, como a transmissão planetária de engrenagens, a direção de pivô duplo e o motor plano com configuração boxer. Ele também projetou e fabricou um novo e aprimorado automóvel, seguindo a recomendação de seus parceiros de negócios. Em 1893, lançou o Benz Vitória, um veículo mais luxuoso para 2 passageiros, equipado com um motor de 3 cavalos, capaz de atingir 11 milhas por hora. Devido à sua confiabilidade, o veículo teve vendas razoáveis. No entanto, foi o seu próximo projeto, o Benz Velo, que realmente decolou. Com uma produção total de cerca de 1.200 unidades, o Benz Velo tornou-se o primeiro carro de produção em grande escala do mundo, fazendo da Benz e a maior empresa automobilística do mundo nas décadas de 1890 e início de 1900. No entanto, enquanto a empresa Benz desfrutava de seu sucesso recém-descoberto, também enfrentava muita pressão de outra empresa estacionada não há muito longe, a Daimler Motoren Gesellschaft. Entre Gottlieb Daimler e William Maybach, os brilhantes engenheiros por trás da empresa de motores a Gesellschaft era bem conhecida. Daimler, em particular, era famoso por sua competitividade e suas conexões e conhecimento em executar negócios, algo que Carl Benz parecia não ter. Em 1892, o primeiro carro Daimler foi lançado comercialmente, seguido por um carro de 2 cilindros em 1894, e a introdução do primeiro motor dianteiro em 1897. O modelo Daimler Phoenix mostrou claramente que a empresa estava competindo com a Benz, uma vez que seus veículos eram mais atraentes e confiáveis para o público. Infelizmente, em 1900, Daimler faleceu, deixando Maybach no comando da empresa. Foi sob o comando de Maybach que o icônico Mercedes 35 cavalos de potência foi projetado em 1901. Esse veículo foi o primeiro a incorporar a ideia moderna de um carro equipado com um poderoso motor a gasolina. Com um corpo mais largo e maior, chassi de aço sob medida e massa central próxima ao chão, o Mercedes se destacava. Inicialmente construído para competir com ele, Emil Jelinek, um empresário rico, decidiu batizar o carro com o nome de sua filha, Mercedes. O carro ganhou várias corridas de rua e eventos de hill climb, alcançando uma velocidade máxima de 56 milhas por hora, superando qualquer outro veículo da época. Isso chamou a atenção da empresa Daimler, que decidiu rebatizar todos os seus veículos como Mercedes e começou a produzir novos modelos para corridas e uso público sob o mesmo nome. Por outro lado, essa nova tendência não foi bem recebida pelos parceiros de Carl Benz, que desejavam uma resposta imediata para contra-atacar a concorrência. Eles contrataram alguns designers franceses para ajudar a criar um novo modelo mais rápido, sem a aprovação de Benz. Carl ficou zangado e chateado com essa decisão, pois nunca gostou da ideia de corridas automobilísticas e sempre preferiu dirigir lentamente e com cuidado. Ele ficou horrorizado com o barulho e o perigo de alguém dirigindo em alta velocidade nas vias públicas. O carro construído por sua equipe não teve sucesso, o que foi prejudicial para a empresa de Benz, que enfrentou crises entre 1903 e 1904. Desanimado, Carl decidiu deixar sua empresa, mas permaneceu no conselho de administração. Eventualmente, ele concordou em permitir que seus carros participassem de corridas, e esses sucessos nas corridas acabaram resgatando sua empresa em 1908. Um exemplo notável foi o monstro de 120 cavalos de potência da Benz, que percorreu de Leningrado a Moscou em 8 horas e meia, com uma velocidade média de 50 milhas por hora. Essa conquista foi impressionante, considerando as condições primitivas das estradas da época. No entanto, foi o Blitz de 200 cavalos e suas curvas que destacaram a marca em 1909.
Esse carro de corrida quebrou o recorde absoluto de velocidade, superando qualquer trem, avião ou automóvel da época, atingindo velocidades acima de 140 milhas por hora em 1911. Isso colocou as curvas ao lado da Daimler como um dos carros mais desejados da época, e ambas as empresas tiveram boas vendas nos anos seguintes. No entanto, esse sucesso foi breve, pois a eclosão da Primeira Guerra Mundial em 1914 abalou a vida de todos e a economia global. Após a derrota da Alemanha na guerra, o país enfrentou uma crise econômica e recessão, o que levou a Daimler e a Benz a lutar arduamente para fortalecer suas chances de sobrevivência. As duas empresas colocaram sua rivalidade de lado e assinaram um acordo em 1924, no qual concordaram em combinar esforços de produção e marketing, mantendo seus nomes individuais para economizar custos. No entanto, esse acordo durou apenas 2 anos, pois a economia alemã piorou, levando as duas empresas a se fundirem completamente em 1926, criando uma nova empresa chamada Daimler-Benz. Sob a Daimler-Benz, os veículos foram rebatizados como Mercedes-Benz, e a empresa lançou vários modelos impressionantes durante o final da década de 1920, como o Mercedes-Benz tipo 630, além do modelo SS e SSK. Um dos engenheiros mais notáveis que ajudou a desenvolver esses veículos foi Ferdinand Porsche, cujo nome se tornou bastante famoso na indústria automobilística. Quanto a Carl Benz, ele permaneceu no conselho de administração da Daimler-Benz e pôde testemunhar o sucesso de seus automóveis e maravilhar-se com quão longe a história automobilística havia chegado em sua vida. Carl Benz faleceu poucos anos depois da fusão da empresa, em abril de 1929, aos 84 anos de idade. Após sua morte, a empresa continuou a crescer em tamanho e força, tornando-se um dos principais fabricantes de carros de alto desempenho no mundo. No entanto, seus melhores anos vieram sob a liderança improvável de Adolf Hitler, quando ele assumiu o poder na Alemanha em 1933. Hitler queria mostrar a engenharia e tecnologia alemãs ao mundo e escolheu os carros alemães como uma forma de impressionar. Isso levou à exibição de carros alemães em eventos automobilísticos internacionais, proporcionando um impulso à indústria automobilística alemã. Logo, a Daimler-Benz se viu em uma situação precária devido ao início da Segunda Guerra Mundial em 1939. Com a escassez de demanda por carros de passageiros civis, a empresa teve que direcionar seus esforços para a fabricação de veículos militares, submarinos, tanques e motores de aeronaves para o exército nazista. Seu principal negócio passou a ser a produção de caminhões militares capazes de transportar grandes cargas. Em 1942, a produção de carros públicos foi completamente interrompida e todos os recursos da empresa foram redirecionados para o esforço de guerra. Com a escalação do conflito, a Daimler-Benz precisava de mais trabalhadores para lidar com a crescente produção de armamentos. Para atender a essa demanda, a empresa começou a recrutar mulheres e, posteriormente, recorreu ao trabalho forçado, utilizando prisioneiros de guerra e civis sequestrados e detidos em campos de concentração. Esses trabalhos forçados eram alojados próximo às instalações da empresa e eram submetidos a condições de trabalho extremamente precárias, longas horas e pressão intensa por parte dos alemães. Muitos dos trabalhadores eram originários da Europa Oriental e eram mantidos em condições desumanas, resultando em desnutrição, maus tratos e até mesmo tortura. Muitas pessoas morreram nessas circunstâncias. Quando a guerra chegou ao fim em 1945, a Daimler-Benz enfrentou grandes desafios devido ao Acordo de Potsdam, que resultou na perda de todas as suas subsidiárias estrangeiras, afiliadas e filiais. A empresa teve que retornar às suas fábricas no país de origem e recomeçar do zero. Houve uma reestruturação e uma limpeza na alta administração da empresa para detoxificar seu passado. Apesar dos danos causados pelas bombas às suas fábricas, a Mercedes-Benz tinha uma vantagem em possuir sua própria planta, ao contrário de muitos de seus concorrentes, como a BMW ou Adler, que perderam suas instalações.
A empresa obteve permissão das autoridades de ocupação americana em 1946 para retomar a produção e gradualmente começou a se reconstruir. Foi um período desafiador para Daimler-Benz, mas a empresa conseguiu se recuperar e reconstruir sua reputação ao longo do tempo. Após o término da Segunda Guerra Mundial, a empresa Mercedes-Benz concentrou seus esforços na produção de veículos voltados para fins específicos, como ambulâncias, veículos de patrulha da polícia e vans de entrega. Com base em seus modelos 170V, eles adaptaram uma de suas fábricas para funcionar como uma instalação de reparo para transportes militares dos Estados Unidos. Somente em 1947, a empresa retomou a produção de veículos de passageiros com apenas 1.045 unidades do modelo 170V sendo fabricadas durante todo o ano. Apesar das condições desafiadoras, a Daimler-Benz conseguiu obter lucro em apenas um ano. A Mercedes-Benz dos anos 1950 conseguiu recuperar grande parte de sua influência, fazendo um retorno sólido em eventos automobilísticos e alcançando vendas bem-sucedidas em todo o mundo. Graças a esses esforços, em 1954, a empresa já havia lucrado mais de $1 bilhão. Ao longo dos anos, a Mercedes-Benz transformou completamente sua imagem e se tornou uma das marcas de automóveis mais valiosas do mundo. No entanto, nada disso teria sido possível sem a visão de Carl Benz, que apesar de suas origens humildes, desafios e críticas, teve a coragem e a determinação de transformar seu sonho em realidade.